Amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Que bom que o Senhor falou com você. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você, porque todos nós já temos essa resposta. Deus fala com você de qual maneira? Porque Deus tem uma linguagem, Ele tem uma comunicação com todos os seres humanos. E essa linguagem, ela é diferente com cada um de nós. Porque Deus se relaciona com o seu povo. Mas aí você pergunta, mas Deus fala com todos? Fala com todos. Mas nem todos entendem. Mas nem todos ouvem. Então a palavra de Deus, o salmista aqui diz que o Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse sonda é que o Senhor examina ele. Ele diz, para onde eu fugirei da tua presença? Porque o Senhor conhece cada um de nós. Porque o Senhor nos fez, queridos, para adorá-lo. Então o Senhor, Ele criou um canal de comunicação entre Ele e você. Talvez você ainda não descobriu qual é a forma que Deus fale com você. Mas o Senhor, Ele fala de diversas maneiras. Acredite, o Senhor já falou até com um jumento. Porque Ele queria transmitir um recado. Quando o homem não dava ouvidos à sua palavra. Então, às vezes, quando Deus fala com você, e você não está prestando atenção, não está entendendo, Deus usa outras coisas, outra pessoa para falar com você. E nós vamos ver algumas formas de como Deus falou com o seu povo. Porque o salmista Davi, ele sabia, ele tinha uma comunicação direta com Deus. E ele reconhecia isso, e ele tinha o seu coração aberto, seu coração cheio de gratidão, porque ele sabia que o Senhor sondava ele, o Senhor examinava ele, o Senhor falava com ele de forma muito clara, e ele entendia isso. E a maior expressão de que Deus falava com ele está aqui nesse Salmo 139, que ele reconhecia quando Deus falava com ele, e ele sabia que não era possível ele fugir da presença do Senhor. E muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas por que nós nos sentimos sozinhos? Mas o Senhor, Ele nunca nos deixa só. E aí nós lembramos que às vezes, quando uma criança está começando a andar, às vezes a mãe solta ela um pouquinho para ver se ela dá pelo menos uns 5 passos, né? É assim às vezes que o cristão, quando ele se sente sozinho. A mãe está observando e está deixando aquele filho dar aqueles passos. Mas ela não abandonou aquele filho. Ela está provando aquele filho. Ela está ensinando aquele filho a andar. Isso não significa que aquela mãe está abandonando. Da mesma forma, queridos, é o Senhor. A Bíblia diz que quando Adão estava no jardim do Éden, todos os dias o Senhor vinha visitá-lo e vinha conversar com ele. Porque Deus precisava se relacionar com Adão. Deus colocou Adão lá no Éden e Adão começou a colocar nome em todos os animais. E todo dia o Senhor vinha falar com Adão. E Adão falava naturalmente com o Senhor. Mas teve um dia que Adão pecou e ele foi expulso do jardim do Éden. Mas será que Deus deixou de falar? Não.
Deus não desistiu de falar com o seu povo. Deus continua querendo falar. Pouco tempo depois, o Senhor novamente vem para se relacionar com o homem e fala com Moisés. Quando Moisés tira o povo do Egito, Deus fala para Moisés: Moisés, construa para mim um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. E o Senhor passou todas aquelas medidas para Moisés. E o Senhor fala assim: chama a Bezalel, o filho de Uri, que eu vou dar habilidades para ele. Eu vou dar inteligência para que ele venha a construir esse tabernáculo. E da mesma forma que o Senhor pediu e passou todas as coordenadas para Moisés, assim Bezalel fez. E eles construíram o tabernáculo. E o tabernáculo, dentro do tabernáculo, tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus naquele meio. Para que aquele povo não se sentisse sozinho, porque Deus queria habitar com eles. E da mesma forma, queridos, Deus quer habitar conosco. E nós precisamos entender a forma que Deus fala conosco. Para que quando Ele falar na sua palavra, nós possamos entender. Quando a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo: ó, não seja um mal ouvido. Na roça a gente falava mal ouvido, né? São pessoas desobedientes, que ouviam a palavra de Deus, mas não davam ouvido. Mas quando a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, é para você ouvir e entender o que o Senhor deseja falar com você. E de que forma Deus fala? Deus fala conosco principalmente na sua palavra. Deus fala conosco através dos profetas. Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco através do Espírito Santo. E o Senhor, Ele fala, né, como diz o relato aqui de Números capítulo 12, versículos 6 e 7, Ele diz: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então o Senhor está dizendo aqui que fala com ele através de sonhos, e ele faz conhecer através de visões. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Nós vemos aqui que o Senhor fala com a sua igreja através de sonhos, através de visões, mas com Moisés era diferente, falava face a face, sem enigmas. Às vezes Deus fala com você através de um sonho, e você não entende. Como que você faz? A Bíblia diz, queridos, que Deus falou com Nabucodonosor. E ele não entendeu. Ele teve um grande sonho. E nesse sonho ele viu uma grande estátua. E ele não entendeu nada. Deus falando com ele. Então, o que é que Nabucodonosor fez? Ele chamou todos os magos, os caldeus, para revelar aquele sonho. E nenhum conseguiu revelar aquele sonho. Então ele chama Daniel. Quando todo mundo não conseguiu discernir aquele sonho, ele disse: eu vou mandar matar todos os magos do Egito. Da Babilônia, perdão.
E aí, na hora de matar todos, chama Daniel. E Daniel, dá-me um tempo, que eu vou revelar o sonho. Daniel chega com seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abidnego, e fala: o rei vai nos dar uma sentença. Vamos orar a Deus, para que o Senhor venha revelar o sonho do rei. E eles oram a Deus, e Deus dá o discernimento daquele sonho, e eles contam para o rei, e o rei fica consolado com aquela interpretação. Então, queridos, o fato da gente estar com Deus significa que nós temos uma comunicação direta com Deus. Ainda que Deus fale com um pagão, quem vai ter o discernimento daquele sonho é você. O rei, Deus falou com ele, mas ele não entendeu. Sabe por que ele não entendeu? 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não sabe discernir as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então, queridos, o Senhor, Ele fala com você. Ele falou com a jumenta lá, quando Balaão estava vendendo o seu povo para Balaque. E Balaão estava tão interessado no tesouro, que não observava as coisas de Deus. E olha que Balaão também era profeta, mas não estava atento, estava em desobediência, não ouvia o que o Espírito disse. E aí Deus precisou falar com a jumenta, para que ele viesse a entender. Então, quando Deus manda você falar alguma coisa para alguém, abra a sua boca e fala. Porque aquela pessoa não está ouvindo, não está entendendo. E Deus, queridos, usa quem Ele quer. Até Nabucodonosor recebeu uma comunicação. E olha que aquele era um rei sanguinário. Era um rei que tinha prazer em matar as pessoas. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um, que no final dos dias de Nabucodonosor, ele se converte ao Deus de quem? De Daniel. Porque ele viu que nenhum dos magos do Egito foi capaz de discernir aquele sonho, de interpretar. Mas Daniel foi capaz, porque o Deus de Israel revelou aquele sonho a Daniel. E Daniel também teve outros sonhos. E eram sonhos que Daniel teve, foi um sonho cheio de enigmas, que nem o próprio Daniel conseguiu interpretar esse sonho. E o que é que Daniel fez? Ele não entendeu nada daquele sonho. Quando Deus fala com você, querido, que você não consegue entender, você vai orar, você vai jejuar, porque foi assim que Daniel fez. O Senhor mostrou tantas coisas para ele no sonho, que ele até adoeceu. O peso espiritual ali era muito grande. E hoje esse texto de Daniel é conhecido como o jejum de Daniel. Levou 21 dias. Daniel começou a se consagrar a Deus. Ele disse que manjares ele já não comia, vinho ele já não bebia, porque era um costume na época, na hora da refeição, você tomar um copo de vinho. Então Daniel se dedicou durante todo esse período à oração e ao jejum. E quando foi com 21 dias, o Senhor revelou e deu a Daniel a interpretação daquele sonho. E explicou todos os reinos, como iria acontecer. E boa parte desse sonho de Daniel ainda não aconteceu. Porque ele vai acontecer ainda, vai ser complementado no livro de Apocalipse,
com a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Então, queridos, existem diversas formas de Deus falar com a sua igreja. A fala de face a face é apenas uma delas. Às vezes Deus cria uma situação para falar com você no meio da rua. Mas nós precisamos o quê? Estar atentos à voz do Senhor. Porque o Senhor está atento a tudo que você faz. Às vezes você faz uma coisa e acha que está escondido, mas o Senhor está te acompanhando. Olha o que o texto diz: os teus olhos me viram a substância ainda uniforme. Ou seja, quando você ainda nem era formado, o Senhor já estava vendo você. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando ainda nenhum deles havia sido. Toda a nossa história, querido, já está na palma da mão do Senhor. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece os nossos caminhos. E quando nós nos revelamos a Deus, o Senhor fala conosco para nos livrar das ciladas do mal, para que nós venhamos entender. E a palavra do Senhor, o Espírito Santo, é o nosso guia, é Ele que nos guia pelas veredas. Mas nós não podemos dizer, queridos, que o Senhor não fala conosco, porque Ele sempre fala com a sua igreja. Ainda a palavra não chegou na nossa boca, e o Senhor já sabe o que é que nós vamos falar. Então o salmista Davi, ele sabia exatamente como era a grandeza de Deus na sua vida, porque ele diz: olha, Senhor, a palavra ainda nem me chegou à língua e tu já conheces o que eu vou falar. Então é uma forma que nós precisamos, queridos, entender como Deus cuida de nós. Então nós não temos o direito de falar assim: o Senhor não fala conosco, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor se esqueceu de mim, porque Deus não esquece de você, Deus acompanha você o tempo inteiro. No livro de Isaías, no capítulo 49, o Senhor fala: Sião diz, o Senhor se esqueceu de mim. E aí o Senhor fala para Israel: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que ela venha se esquecer desse menino? Pode uma mãe esquecer do seu filho? Aí você diz: tem mãe que larga o filho por aí. Mas o Senhor diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Você está lá na mão do Senhor. Por isso que o Senhor te sonda. Por isso que o Senhor te examina todos os dias. Por isso que as palavras que você vai pronunciar, Deus já conhece. E os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, porque o Senhor sempre quer coisas boas para nós. Mas os nossos pensamentos, queridos, eles são maus. Nós somos inclinados para o mal. Nós pensamos o mal o tempo inteiro. Mas o Senhor, quando Ele entra na sua vida, é para tirar esse mal que nós pensamos, esse egoísmo que nós só pensamos nas coisas para nós. E olha, a criança
Se colocar 5 crianças para brincar e der uns brinquedos, umas já pega o brinquedo e já puxa. Parece que nós já nascemos com essa natureza. Ela já quer aquele brinquedo só para ela. Mas quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, é para mudar esse pensamento. É para que nós sejamos, trabalhamos em comunidades. É para que nós sejamos membros um dos outros. Porque o Senhor, Ele quer habitar no meio de nós. O Senhor, Ele quer fazer do seu corpo a sua morada. Porque quando o Senhor foi com Moisés, lá no tabernáculo, Israel novamente volta a pecar. E o Senhor fala aí no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, o Senhor vai dizer, haverá dias em que o Senhor vai falar lá que a virgem dará luz a um menino, e ele será chamado Emanuel. Novamente Deus quer falar com o seu povo. A primeira tentativa foi com Adão, Adão pecou, o Senhor se afastou. A segunda tentativa foi Deus falar, construir um tabernáculo no meio daquele povo. O povo pecou novamente e Deus se afastou. Agora Deus fala através do profeta Isaías que vai nascer um menino. Que a virgem vai dar à luz a um menino, e esse menino será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Novamente Deus tentando se relacionar com o seu povo. Novamente Deus querendo andar com você. Para que você não sofra, para que você não ande sozinho, para que tenha a companhia dEle, para que você peça a ajuda do Senhor para onde você for. E 700 anos depois que Isaías disse isso, queridos, o Senhor Jesus, Ele veio a essa terra. O próprio Deus veio a essa terra. Segundo Filipenses capítulo 2, ele diz, Ele se esvaziou do seu poder para estar no nosso meio. Ele deixou a sua glória para estar conosco. Ele veio sofrer como nós sofremos aqui no dia a dia, para nos mostrar que nós temos a capacidade de vencer, assim como Ele venceu. E morreu e ressuscitou para que hoje nós tenhamos vida. Então, queridos, nós temos que abrir os nossos olhos e reconhecer a grandeza do Senhor, que você não está sozinho, que você não está abandonado, porque o Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele está com você em todos os momentos, mesmo naquele momento de dificuldade que você acha que está sozinho, o Senhor está com você. Nunca tenha medo, peça ajuda. O Senhor colocou muitos irmãos ao teu lado para te ajudar quando você precisar, para pedir uma oração, para pedir um conselho, porque o Senhor, Ele quer que você seja dependente do seu irmão. O homem não foi feito para viver sozinho, não. O homem foi feito para viver com os outros. Ele foi feito para ser membros uns dos outros. E Cristo é o cabeça de todo homem. Então nós temos que servir o nosso irmão. Quando nós servimos o nosso irmão, nós adoramos a Deus. Tem gente que fala assim, eu quero louvar a Deus sozinho lá no meio do mato. Essa não é a vontade de Deus. Você pode até ficar lá por um tempo, mas a vontade de Deus é com seu irmão, é servindo com seu irmão que você adora a Deus, é sendo membro do seu irmão, é servindo a Ele. E isso é que diz a palavra de Deus. Por isso, queridos, que nós precisamos ficar com os nossos ouvidos atentos quando o Senhor fala conosco. A Bíblia diz que Moisés saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, esperando o Senhor falar com ele para buscar o povo dele lá no Egito. Será que você teria paciência de esperar 40 anos para o Senhor falar com você? E aí Moisés está lá no deserto, esperando Deus falar com ele. E aí de repente Moisés vê uma sarça pegando fogo, uma árvore pegando fogo.
E aquela sarça ela tinha um material de combustão muito forte, que era natural no deserto, que nas altas temperaturas aquelas sarças pegavam fogo. Então Moisés olha e vê aquela sarça pegando fogo, para ele era uma coisa natural. Ele olha a sarça, está pegando fogo. Mas como a madeira seca, pega fogo rápido, é igual palha, pega fogo e consome rápido. E Moisés olha para a sarça, ela está pegando fogo, e ele continua nos seus afazeres. Só que quando ele olha de novo para a sarça, ela continua pegando fogo por um período de tempo muito grande. E ele é estranho que essa sarça está pegando fogo, mas o fogo não está consumindo ela. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Toda sarça pega fogo e ali acaba muito rápido, porque o material dela tem muita combustão. Mas essa é diferente, ela está pegando fogo, mas o fogo não consome ela continua do mesmo jeito. E ele entendeu, ele disse: Deus está querendo falar comigo. E ele começa a se aproximar da sarça. E aí Deus começa a falar com ele: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Por isso que nós temos que ficar atentos quando o Senhor fala conosco, para que nós possamos entender. Nós precisamos estar conectados, para que nós não sejamos mal ouvidos, né? Como nossos pais muitas vezes falaram conosco lá na roça, né? Porque nós não prestávamos atenção, nós éramos desobedientes. Moisés entendeu que o Senhor queria falar conosco, com ele. E o Senhor, queridos, ele fala conosco de muitas formas. E nós precisamos que ele fale conosco mesmo. Nós precisamos nos preparar espiritualmente para ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, e ele ensinava os seus discípulos, só que os discípulos ainda não estavam prontos. E Jesus vai falar lá no capítulo 16 de João, ele disse: olha, eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas vocês ainda não vão entender agora. Tem gente que ainda não está pronto para ouvir a voz de Deus em sua plenitude, porque às vezes você não se dedica tanto a Deus, porque o próprio Jesus falou isso para os seus discípulos: tenho muito para falar com vocês, mas vocês não compreenderão agora. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo se revestiu-se sobre os discípulos, e aí eles passaram a entender a palavra de Deus. No dia de Pentecostes, eles foram revestidos. E a partir dali, aqueles simples galileus, aqueles homens pescadores, o Senhor disse: eu vos tornarei pescadores de homens. Aqueles homens só sabiam pescar. Agora, o Senhor fez eles pescadores de homens, porque eles passaram a entender, a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo, a serem guiados pelo Senhor. E isso, às vezes, nos custa ouvir a voz de Deus e entender. Nós devemos nos preparar, queridos, para ouvir a voz de Deus. Nós devemos nos separar do mundo, nos consagrar a Deus no jejum, na oração, na leitura da palavra, para que nós tenhamos sensibilidade com Deus. Às vezes Deus quer falar com você, mas você não entende, porque a tua sensibilidade está mais atento às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O próprio Deus falou: olha, eu falo com o meu povo através dos profetas, através de visões, através de sonhos, mas o meu servo Moisés é fiel a mim, e com ele eu falo face a face.
Moisés era excepcional, era diferente. Deus não falou com Moisés através de enigmas, falou tudo às claras. Porque o Senhor precisava dar a lei do povo através de Moisés. E a lei, ela não pode ter embaraço, ela tem que ser clara. E o Senhor falou com Moisés claramente para que todos pudessem entender. E o Senhor nos deu o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, que nos examina, que nos mostra quando nós estamos errados, que enche o nosso coração de alegria e nos mostra quando nós precisamos melhorar. O Espírito Santo está dentro de você. Ele te sonda, ele te examina. Às vezes você faz uma coisa que não agrada a Deus, logo ele já toca no seu coração. E você sente, olha, isso não dá certo, ou isso é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o seu guia. Quando você erra, ele te avisa. Mas quando você está no caminho certo, vem grande alegria ao seu coração. É ele que intercede por nós. É o Espírito Santo, queridos, que Jesus deixou aqui na terra para nos guiar até ele. Por isso que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. E ele vos ensinará todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias. Ele foi para o Pai, mas não deixou de estar com você. Até a consumação dos séculos, ele vai estar conosco. Então, queridos, o Senhor, ele te sonda. Esse salmo, da mesma forma que ele começa, ele termina. Só que ele termina um pouquinho diferente. Porque quando ele termina, ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. No início ele diz que o Senhor sonda ele e conhece ele na sua plenitude. Mas no final ele disse: ó, sonda e conhece os meus pensamentos e vê se tem alguma coisa de mal em mim. E me guia pelo teu caminho eterno. Quando nós reconhecemos que nós precisamos melhorar, que nós pedimos para Deus nos guiar pelo seu caminho, o caminho de Deus é o melhor para as nossas vidas. Por isso que Davi reconhecia isso. Ele diz: guia-me pelo teu caminho eterno. Porque Davi sabia que muitos homens maus queriam acabar com a vida dele. E ele precisava dessa proteção do Senhor. E nós somos carentes da presença de Deus. Que nós venhamos, queridos, reconhecer a grandeza do Senhor nas nossas vidas, assim como Davi, que era salmista, que era poeta, que era músico, né? Ele sabia usar as palavras certas para tocar no coração do Senhor. Ele sabia quem ele era e sabia o que Deus representava na vida dele. E ele mesmo dizia: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo os céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me tenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão
e a tua destra me sustenta. Se eu digo as trevas com efeitos me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nós sabemos que a escuridão e a luz, nós sabemos esclarecer as duas coisas. Na luz nós conseguimos ver todas as coisas, mas nas trevas nós não conseguimos discernir nada. Mas para Deus não há trevas e não há luz, tudo é a mesma coisa para Ele. Nós precisamos, queridos, estar debaixo da proteção de Deus, porque se as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa, o Senhor, Ele vai nos livrar de todos os males. Porque quando não houver saída para você, o Senhor, Ele sempre vai te mostrar uma saída. Porque às vezes seus pensamentos param, você não vê um caminho, mas o Senhor vai mostrar um caminho, porque não existe trevas para Deus. Mas o Senhor, Ele veio na tua vida como luz. Ele veio na tua vida para saber discernir o certo ou errado, a luz e as trevas. Mas nós andamos na luz, porque a luz do Espírito Santo, ela que guia os nossos passos. Porque o Senhor que disse, né? A luz do Senhor, ela ilumina o nosso caminho. Porque nós também andávamos no caminho da escuridão. Não sabíamos para onde ir. Mas a luz do Senhor nos mostrou até Jesus, de forma que nós andamos nas clarezas do Espírito Santo. Mas tem muitos que ainda andam na escuridão. Mas para Deus, a claridade e a escuridão é a mesma coisa. Então é Deus que sonda as pessoas que ainda estão em escuridão, para mostrar para essa pessoa, a sua maravilhosa luz. Por isso que Deus fala com todos, queridos. E de uma forma peculiar, de uma forma diferente, para que todos entendam a sua voz. Porque as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Aquela jumenta lá de Balaão entendeu a voz do Senhor. Para nós seria uma coisa irracional. Uma pessoa que está do mundo, como Nabucodonosor, Deus falou com ela. Ela não entendeu. Mas Deus usou um servo seu para fazer com que ele entendesse a mensagem do Senhor. Por isso que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Deus consegue discernir tudo. Por isso, nós não temos capacidade de entender como é Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que nós vemos e conhecemos tudo em parte. Mas vai chegar um dia que nós veremos como Ele é na sua plenitude. Então Deus fala com todos, queridos. Mas nem todos conseguem ouvir a voz de Deus. Nem todos conseguem entender o que o Senhor quer falar com você. Por isso que o Senhor diz lá no livro de Hebreus: buscai a santificação. Porque o Senhor santificou cada um de nós, separou cada um de nós, para ter comunhão conosco, para se relacionar conosco, para andar conosco. Ele mandou o seu Filho para ser o quê? Deus conosco, para que nós andemos com Ele. Mas se você conheceu a Cristo, e ainda continua com os costumes lá do mundo, como que você vai ter comunhão com Ele? Ele separou você para andar com Ele. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer: e não sabeis vós
que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que o templo representava no passado, agora nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. Por isso, cuidado com o seu corpo. O seu corpo foi feito para adorar a Deus e não adorar os homens, e não ser espetáculo para os homens, para o homem te ver bonita. Você tem que usar o seu corpo para adorar a Deus, porque dentro do teu corpo existe um espaço, existe lá o Espírito Santo. E a Bíblia diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você é santo. Você é separado para Deus e para Deus. A forma que nós nos exibimos, nos mostramos, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Porque Deus estava lá no jardim com os homens. O homem pecou, Deus se afastou dele. Deus construiu um tabernáculo. O homem pecou, Deus se afastou dele. Deus mandou o filho dele para andar conosco. E o filho dele voltou para o céu. Mas ele disse: eu não vou deixar você órfão. Agora eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Agora o santuário de Deus é você. Então vamos usar o nosso corpo para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus. Você já viu muitas pessoas que você de longe, quando olha para a pessoa, você fala: essa pessoa é diferente, essa pessoa é crente, ela parece com crente, ela é diferente das outras, porque você está vendo ali o santuário de Deus. E todos nós devemos ser esse santuário. Porque se você destruir esse santuário, de forma que ele não reflita a imagem do Senhor, de forma que ele não represente a imagem de Deus aqui na terra, o texto está dizendo: aquele que destruiu o santuário, Deus o destruirá. Isso aqui não é brincadeira, queridos. Examine-se o homem a si mesmo. Eu estou agradando a Deus, porque eu sou o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Então eu vou vigiar. Porque o salmista diz: tu me examinas e tu me conheces. Ainda a palavra não chegou, tu já sabe. Cuidado com o que você vai dizer. Cuidado com o que você fala. Porque se você nem pensou ainda, o Senhor já conhece. Tu me cercas por detrás e pela frente. Tu sabes o meu andar e o meu caminhar. Ainda que eu vá para as profundezas dos mares, lá tu vai estar. Tem como fugir, queridos, da presença de Deus? Tem não. Porque Ele te ama. Porque Ele criou você para adorá-lo. Então não tem como fugir da presença de Deus. Então nós devemos adorar a Deus. Amém? Fique de pé. Vamos orar a Deus.